animados? Deus, Ele é aquele que dá o sonho e realiza o sonho, né? Ele deu o projeto para os nossos líderes e para a honra e glória do nome santo do Senhor está realizando hoje. E nós somos privilegiados porque fazemos parte da primeira conferência UMADEF aqui em Portugal, porque eu creio que ela chegará às nações. Essa é só a primeira conferência. Ainda virão muitas outras e nós podemos guardar no nosso coração que nós fazemos parte dessa geração, fazemos parte desse projeto do Senhor. Louvado seja Deus. Eu estou muito grata ao nosso Deus por essa oportunidade. Grata aos nossos líderes, ao nosso pastor presidente, a toda a nossa liderança que tem acreditado, que tem confiado em nós. E ao Deus Todo-Poderoso, que Ele faz, Ele cumpre e Ele realiza as suas promessas. Hoje eu estou vivenciando, Deus está cumprindo hoje uma promessa na minha vida. E vocês fazem parte desse dia. Que o nome do Senhor seja glorificado. Eu quero convidar vocês a abrir as vossas Bíblias na carta aos Efésios, no capítulo 3, o versículo 20. Amém? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ele está aqui nessa noite. Foi Ele que marcou esse encontro. Foi Ele que marcou este momento. E foi Ele que trouxe a mim e a você aqui nessa noite, para que nós possamos ouvir a voz do Senhor. E eu quero te pedir nessa noite que prepare o teu coração. Prepare a terra do teu coração para receber a palavra que o Senhor tem preparado para nós, para esse tempo, para essa noite, para este lugar. Que essa palavra encontre em nós uma terra fértil e que ela venha gerar muitos frutos e frutos que permaneçam. Agora eu quero ler com vocês todo o capítulo, o versículo que tem essa oração, a oração de Paulo pelos Efésios, para que nós juntos possamos compreender nessa noite. É o mesmo capítulo 3, a partir do versículo 14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. E você pode glorificar a Ele, porque Ele está aqui nesta noite, porque Ele é dono da minha e da tua vida, porque Ele ainda continua marcando encontro com o crente na terra. O mesmo Deus que se encontrou com a mulher samaritana ali no poço, é o mesmo Deus que encontrou com Saulo no caminho de Damasco, e é o mesmo Deus que tem um encontro conosco nesta noite. E eu quero já dizer, eu quero já declarar que todo aquele que tem um encontro com Deus, a sua história é mudada, a sua vida é mudada. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu sei que o Deus que marca encontros, Ele já falou aqui nessa noite pela boca do Salomão, confirmando aquilo com qual Ele colocou no meu coração. Ele tem um encontro comigo e contigo aqui nessa noite. Então abra os teus ouvidos
ouvidos espirituais, porque Ele quer falar conosco. Ele quer mudar a nossa história, assim como Ele já tem mudado. Mas talvez tenha alguém aqui nessa noite que veio a convite, que ainda não teve um encontro. Eu quero te dizer nessa noite, Deus marcou um encontro contigo neste lugar, e Ele quer falar contigo. Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar o decreto a qual talvez o inimigo lançou na tua história. Talvez alguém tenha dito na tua história. Ele quer mudar isso nessa noite. Então ouça a palavra do Senhor. Aleluia. Pai, diante de ti eu me coloco. Senhor, que seja feita a tua vontade neste lugar. Ai, decante andarabaço, que eu diminua, Senhor, e que o Senhor cresça neste lugar. Resplandeça a tua glória aqui, Senhor. Toma meus lábios, meus ouvidos, o meu coração, os meus olhos. Eu sou tua, Pai. Fala conosco nessa noite, glorifica o teu nome, Senhor. Amém. Vocês sabem que esse versículo, essa carta, quem escreveu ela foi Paulo, o Saulo, a qual o Senhor teve um encontro com ele no caminho de Damasco. Saulo, perseguidor dos cristãos, muito estudioso, muito estudado, mas porém ignorante nas suas ações. Mas às vezes nós pensamos que para nós está perdido. Quando nós estamos no mundo, no lamaçal, pensamos que não há mais solução. E por muitas vezes estamos cegos, ignorantes, e não vemos que a nossa maneira de agir, o nosso jeito de ser está errado, não condiz com aquilo que Cristo quer para conosco. E pensamos talvez que não tem mais jeito. Mas Saulo pensava que estava certo, que as suas atitudes eram certas. Ele prendia e perseguia os cristãos que estavam anunciando a salvação. E nesse dia não era diferente. Saulo estava a caminho de Damasco à procura de cristãos que estivessem anunciando Jesus, que estivessem anunciando a salvação. Ele, no seu coração, a Bíblia diz que ele aspirava a ameaças. Tinha em suas mãos cartas que o autorizavam a prender os cristãos. Não sabendo ele que naquele dia a sua vida mudaria. Porque o dono da vida, porque aquele que morreu na cruz do Calvário por amor a mim e a você, porque aquele que o desejaria mudar a história dele, tinha já marcado um encontro com ele. E esse Jesus é tão poderoso que ele não precisava estar ali pessoalmente. A Bíblia diz que no caminho de Damasco ele ia ali no seu cavalo, pensando no seu coração encontrar alguém já para fazer o mal, para prender, para impedir de abrir a boca para anunciar. E a Bíblia diz que um clarão do céu, uma luz do céu, clareou sobre aquele lugar, e automaticamente ele caiu ali do cavalo e os seus olhos ficaram cegos. E ele ouviu a voz do Todo-Poderoso, daquele que morreu na cruz do Calvário, daquele que está aqui nessa noite também. Ele ouviu dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, sem conseguir enxergar, ele disse: Senhor, quem és? Eu não tenho feito nada, talvez só tenho preso alguns cristãos que estão anunciando mentira por aí. E Jesus brada naquela hora e diz: sou eu que morri na cruz do Calvário por esse povo. Sou eu, Jesus, a qual tu persegues. Tu não persegues um cristão simples. Tu não persegues um homem ou uma mulher que estão anunciando o evangelho. Tu persegues a mim, porque eu estou neles e eles estão em mim. Porque eles falam de mim, porque eles anunciam a salvação, porque eles anunciam o meu sacrifício na cruz do Calvário. E ali, ele fica ali cego. E Jesus diz para ele: olha, duro é recalcitar contra os agrilhões. Jesus estava dizendo ali para ele: duro é você querer lutar contra algo que você não vai vencer. Duro é você querer ignorar aquilo que eu já determinei para a tua história.
ti. Mas eu marquei um encontro contigo aqui para dizer que hoje eu mudo a tua história. A partir de hoje, você vai passar de perseguidor a ser perseguido. A partir de hoje, você vai sentir na pele o que os meus servos já sentiram. Mas tu glorificarás o meu nome. Tu anunciarás entre os gentios a minha salvação. E a Bíblia diz que Jesus ali ordena a Saulo para que vá para um lugar. E ali ele ordena a Ananias para ir ter com Saulo naquele lugar. E Ananias teme, porque a história de Paulo causava medo com o que ele fazia. E o Senhor disse para Ananias: olha, não tema, vá, porque ele é para mim um vaso escolhido. Talvez Ananias pensou como talvez a gente pensava, mas como um homem que tem perseguido, que tem causado angústia, medo no meio dos cristãos, vai agora passar a anunciar. Mas esse Jesus amoroso, bondoso, ele olha para nós e não olha como a situação que estamos no momento. Quando ele olha para nós, quando ele nos escolheu, quando ele me escolheu, quando ele escolheu a você. Lembra quando nós estávamos? Lembra, jovens? Ou talvez você está aqui nessa noite e não se acha digno de ser escolhido por Jesus, porque olha para a sua história e verdadeiramente ela causa terror, ela causa vergonha, ela entristece o coração do Senhor. Mas o mesmo Deus que se encontrou com Paulo é o mesmo Deus que está aqui nessa noite, que se encontra contigo, e Ele quer mudar a tua história. E Ele está dizendo para ti: eu estou olhando para ti hoje, jovem, não olhando a situação que você está hoje, mas olhando o que eu vou fazer de você amanhã. Eu já vejo o que eu vou fazer de você amanhã. E ali, depois desse encontro, o Senhor muda a história de Paulo, Ananias, e põe as mãos sobre ele. Ele crê, as escamas dos seus olhos caem, ele ali se levanta, é batizado, é cheio do Espírito Santo. E ele fica ali alguns dias com os irmãos, com os cristãos. Mas ele não perde tempo. Ele já começa a falar, porque ele já sabia. Ele só estava ignorante, só estava com os seus olhos vendados. Ele pensava que estava fazendo certo, mas estava fazendo errado, porque ele estava na direção errada. E ele começa ali a falar nas sinagogas, a pregar. Ele começa a anunciar, e o Senhor usa a vida dele, usa ele como um instrumento para curar, para ressuscitar Dorcas, para ganhar ali muitas pessoas para o Senhor. E agora, quando nós passamos para a carta à igreja de Éfeso, nós vamos ver agora um homem que outrora era como nós, mas agora é um homem transformado. É um homem cheio do Espírito Santo de Deus. É um homem que tem vivenciado, que tem desfrutado um novo nível do poder de Deus. É um homem que tem desfrutado, que tem vivenciado. Ele não conhece Deus só de ouvir falar. Esse homem que nos fala na carta à igreja de Éfeso é um homem que tem andado com Deus. Ele tem desfrutado. Ele conhece, ele sabe o tamanho do Deus que ele serve. Ele sabe o que Deus pode fazer. Ele sabe que esse Deus pode mudar. Ele sabe que esse Deus pode renovar, pode restaurar, pode libertar. Ele tem experiências e ele quer agora que todos aqueles a qual ele já pregou, ele irá pregar, também desfrutem disso, também desfrutem desse novo nível. Ele quer que a igreja de Cristo viva o que ele está vivendo no poder de Deus. E nós vamos ver que aqui, nesse momento, onde a partir daqui, onde eu passei a ler, nós vemos uma oração que Paulo faz pelos Efésios, por aquele povo. É uma oração que talvez pessoas que nunca viveu algo com o Senhor não vão entender. Mas aqueles que já estão vivendo, já saíram do raso, já começaram a mergulhar, já começaram a sentir a graça e o poder de Deus, já tiveram alguma experiência com Ele, talvez já até ouviram a sua voz, vai entender.
Mas mesmo que você ainda não tenha tido, eu quero te dizer nessa noite que Ele está aqui. E que você pode viver nessa noite experiências com Ele. Ele marcou esse encontro, Ele marcou essa conferência para que nós mudamos de nível. Não vivemos mais no raso, não vivemos mais só ouvindo falar desse Deus, mas Ele quer que nós passamos a caminhar e a ter experiências com Ele. Mas para isso é preciso que nós conheçamos ao Deus que nós servimos, porque se nós não conhecemos, nós não temos confiança. Aqui, alguns versículos antes da oração, diz assim, olha, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e o quê? E acesso com confiança. Quem não conhece esse Deus não tem ousadia. Não entra nesse acesso com confiança. Talvez entre às vezes até sem saber falar. Mas Ele é alguém que já entrou. Ele sabe que o véu foi rasgado. Ele sabe que o acesso está aberto, que o acesso está disponível. E você tem tido acesso à sala do trono? Você tem acessado esse novo nível na oração, na palavra, no jejum? Como tem sido a nossa vida diante desse Deus poderoso que está disponível para nós? Por muitas vezes estamos disponíveis para tantas coisas e deixamos o mais importante, que é um Deus. E por muitas vezes, jovens, meninos, meninas, choramos porque queremos a atenção e o cuidado de alguém que por muitas vezes não temos. E nos lamentamos, mas existe um Deus disponível. E o acesso a Ele é ilimitado. Ele está dizendo, eu quero te ouvir. Mas os teus olhos estão focados em outras coisas. Os teus olhos estão focados em momentos, em pessoas, em coisas passageiras. E eu estou aqui disponível para você o tempo todo. Você não precisa ter internet para me acessar. Você não precisa ter dinheiro para me acessar. Você não precisa sair para balada para me acessar. Você só precisa dobrar o teu joelho, abrir a tua boca e no secreto Ele tem um encontro marcado contigo. Esse Deus está acessível e Ele quer que você entenda nessa noite que para acessar um novo nível não tem como acessar sem Ele. Não tem como acessar sem Ele. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é o acesso, Ele é o fogo, Ele é a água, Ele é o pão, Ele é o poder. E Paulo agora, depois de acessar com ousadia, de viver, Ele quer que nós também vivamos este novo nível. E Ele faz essa oração pela igreja, pelos irmãos de Éfeso. E Ele diz, por essa causa, eu me ponho de joelhos perante o Pai. Ele se põe de joelho pela causa que Ele vem explicando. Pela salvação, pela graça, pelo apostolado, pelo chamado, pela comissão do Senhor para Ele, para anunciar a salvação aos gentios. Para que nós entendamos a unidade no amor de Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário por amor a mim e a você. Ele não derramou uma gota de sangue a mais por mim e uma menos por você. Foi na totalidade. Para Ele, diante dEle, nós como servos, como filhos, somos iguais. Ele te ama como me ama. Ele também ama o pecador. Ele só não ama o pecado. E Ele morreu na cruz do Calvário para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nessa noite eu te digo, se você crê, entra com ousadia e com confiança. Se você já entregou a sua vida a Ele, então não deixe que as vozes do inimigo lancem setas do teu passado te condenando. Acesse com ousadia nessa noite.
Ele está dizendo: o acesso está aberto. Eu estou pronto. Os meus ouvidos estão prontos. Os meus olhos estão prontos. As minhas mãos estão prontas. Darabas. Acesse com ousadia nessa noite. E agora, Paulo faz essa oração, dizendo também que do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, que é nós, cristãos, servos do Senhor Jesus. Nós levamos o nome de cristãos, que quer dizer pequenos cristos, por causa dele. Foi por ele. Ele morreu na cruz do Calvário por amor a nós. Aleluia. Ele nos deu essa identidade de cristãos. Você já não é um indigente, um qualquer. Você já não é mais apenas uma criatura. Você é servo. Você é filho. Você é amigo. Nós temos um pai. Nós temos uma paternidade que temos que reconhecer todos os dias. Não deixe o inimigo dizer que você está só. Às vezes ele lança na tua mente, jovem, talvez no teu quarto, na madrugada, dizendo que você está sozinho, que você foi abandonado talvez pelos seus amigos, talvez pelos seus pais, talvez até pelos outros jovens. Mas você tem um pai. Nós não estamos só. Ele nos deu essa identidade de filhos. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Ele nos fez assentar nas regiões celestiais com Ele. Não deixe que o inimigo diga que você não é. A Bíblia está dizendo que você é. Acesse com ousadia. Entre com ousadia na presença dEle nessa noite. Aleluia. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração. É pela fé. Se nós não tivermos fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. E é impossível se achegar. Aqueles que não creem estão lá fora dizendo: eu não creio. Mas pela graça, a bondade e a misericórdia do Senhor, nós estamos aqui porque cremos. É pela fé que nós nos achegamos a Cristo. E é pela fé que Cristo habita em nós, no nosso coração. Paulo está dizendo na oração: no vosso coração. A fim de quê? A fim de estando arraigados, ligados, unidos, agarradinhos com Cristo e fundados em amor, no amor de Cristo, na graça, na bondade, na misericórdia. E que amor, meus irmãos, que amor é esse que olha para nós? Temos tantos defeitos, tantas falhas, que por vezes nós mesmos olhamos para nós e pensamos: nem eu mesmo, se não fosse o amor de Cristo, era capaz de me amar. Mas Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores, cheios de falhas, de mazelas, cheios de manias, de jeitos. Ele olhou para nós e nos amou. Talvez você esteja aí do outro lado assistindo numa live e você ainda não entregou a sua vida para Jesus. E você está dizendo: eu não sou digno desse amor. Você é, o Senhor morreu por você na cruz. Esse amor te alcança nesta noite. Esse amor me alcançou. Esse amor tem nos alcançado. Esse amor tem alcançado essa geração. Esse amor está disponível. Você tem acesso aberto. Aleluia. Você pode desfrutar desse amor nessa noite. E nesse amor está o perdão. Nesse amor está a reconciliação. Nesse amor está o recomeço. Nesse amor está a mão estendida para ti nessa noite, jovem. Nesse amor o Senhor está dizendo: eu te perdoo, venha. Eu estou de braços abertos. Eu quero ouvir a sua voz. Desabafa comigo nessa noite. Você tem desabafado com tantas pessoas, às vezes até na internet, com pessoas que não te conhecem. Mas Ele está te dizendo: eu te conheço desde o ventre da tua mãe. Fala comigo que eu te ouço. Fala comigo que eu tenho a solução.
Fala comigo que eu quero mudar a tua história. Fala comigo que eu quero curar as feridas da tua alma nesta noite. Aleluia. E para que poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade que esse amor alcança, que esse amor nos alcançou. Eu estava num lamaçal tão fundo, tão profundo, mas nada impediu o meu Jesus de me alcançar. Nada foi empecilho para Ele mudar a minha história. Nada é empecilho para Ele mudar a tua história nesta noite. Você pode estar dizendo para mim, já não tem mais jeito, eu já estou tão distante. Mas qual o comprimento dessa distância que impedirá desse amor te alcançar nessa noite? Qual a largura desse buraco ao qual você se enfiou, que você acha que é impossível dele te alcançar nessa noite? Ele está dizendo: nada pode me impedir de alcançar, de mudar a tua história. Aleluia. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. E conhecendo esse amor, que excede todo entendimento, o que é que vem a seguir? E Paulo diz: para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O novo nível no poder de Deus é isso. É ser cheio de toda a plenitude de Deus. É mergulhar sem medo, sem reservas. É lançar para trás tudo que te prende, que te aprisiona, e correr para Ele, correr para os braços dEle. Porque alguém que ainda não entendeu a dimensão desse amor que te alcançou, que nos alcançou, ninguém que ainda não entendeu isso consegue ir para um novo nível no poder de Deus. Porque você não sabe para onde vai, você não conhece esse Deus, você não entende o amor, a graça, a bondade e a misericórdia que tem te alcançado. Mas quando você passa a entender isso, você solta todas as amarras do teu passado, todas as acusações do inferno na tua mente, e você corre para Ele, para os braços do Pai que te espera com amor, que te espera com perdão, que te espera com cura, que te espera com renovo, que te espera com poder, que te espera com renovo, que quer te revestir com poder nessa noite, que quer te encher. Ele quer fazer abundantemente mais em nossas vidas. E por muitas vezes, talvez você está aqui nessa noite e está dizendo: mas como? Como que eu vou viver isso? E eu quero te dizer nessa noite, não é você que vai fazer. Você só precisa abrir o teu coração nessa noite. Você só precisa dizer para Ele: Senhor, eu quero. Você só precisa caminhar para Ele nessa noite e dizer: eu quero viver esse novo nível. E Ele, que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, Ele vai fazer na tua vida. Ele vai fazer na tua história. Ele vai mudar a tua geração. Ele vai mudar a tua cidade. Ele vai mudar a tua escola. Através da tua vida. Através do poder. Através da graça. Através do amor. Através do perdão. É Ele quem faz. É Ele quem quer fazer. É Ele quem vai manifestar o seu poder. É Ele que tem manifestado o seu poder neste lugar. Nós não podemos fazer nada, mas nós podemos abrir o nosso coração e dizer para Ele nessa noite: Senhor, eu quero. Eu estou cansada de viver no raso. Eu estou cansado de viver a mesma merdice. Hoje recebo renovo e amanhã me sinto vazio. Hoje sou cheio e amanhã me sinto como se não tivesse sido tocado pelo Espírito Santo. O Senhor está dizendo dessa noite: venha, abra o teu coração. Deixa que nessa noite eu quero te levar a um novo nível. Não é mais uma água pelos tornozelos, que nós temos o controle, conseguimos andar para lá e para cá. Não é mais pelos joelhos que nós conseguimos também andar. Não é pela cintura que já começa a ficar mais difícil. Mas Ele está dizendo: é mais. E também não é pelos lombos.
que ainda conseguimos, mesmo com dificuldade. Ele está dizendo é mergulhar. Eu quero que vocês mergulhem. Eu quero que vocês se entreguem, sem reservas, sem medo, sem pavor, sem acusações. Ele está dizendo, eu quero que vocês vivam esse novo nível, mas eu quero curar as vossas feridas. Eu quero tirar o vosso medo. Eu quero purificar os seus ouvidos das vozes do acusador, que dizem que vocês não merecem, que vocês não são, que vocês não é. Ele está dizendo, eu estou quebrando hoje toda palavra lançada contra vocês, que tem aprisionado a vossa mente, que tem aprisionado a mente dos jovens dessa geração, que tem impedido, que tem apreendido os pés, para que não corram para os braços do Pai. E nessa noite, vocês viverão o manifestar da minha glória neste lugar. Deixa eu curar o teu coração. Deixa eu mudar a tua história. Sem reservas, sem empecilhos, sem medos, sem impedimentos. Porque Ele vai fazer. E Ele quer fazer. E depois de conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus, Ele vai dizer, e Ele não diz de alguém que Ele ouviu falar, Ele diz daquele que mudou a história dele, lembra? Ele diz daquele que teve um encontro com Ele no caminho de Damasco, que tirou as escamas dos seus olhos e fez com que ele enxergasse um novo e vivo caminho, e fez com que ele vivesse um novo nível no poder de Deus, e fez com que ele conhecesse mais profundo, intimamente, esse Deus a qual ele agora fala com ousadia nesta oração. Ele diz, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos, e segundo o poder que em nós opera. É esse Deus que está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. E eu quero dizer para você, como Paulo fez aquela oração, que aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, Ele está aqui nesta noite, e Ele quer fazer abundantemente mais sobre a tua vida, sobre a tua história, e não é limitado. Ele é dono de tudo. Ele tem todo o poder. O comando do céu e da terra e a chave do inferno está nas mãos dele. Ele pode, Ele faz, Ele quer. Basta somente você crer. E não é apenas, sabe esse sonho que está no teu coração, que você acha que é muito grande, que é impossível? Deixa eu te dizer, Ele quer fazer infinitamente mais. Ele quer e Ele pode fazer mais. Sabe o desejo do teu coração? Ele quer fazer mais. Ele faz infinitamente mais. Ele é poderoso. Em suas mãos está todo o poder. E quem pode resistir a Ele? Eu quero dizer para você que mesmo depois dessa palavra, ainda está com o seu coração duro, resistente. Eu quero dizer como o Senhor disse para Saulo quando teve aquele encontro: duro é recalcitar contra os aguilhões. Duro é você querer ir por um caminho a qual o Senhor não traçou para você. Existem pessoas que são selados, marcados. Retroceder, não tem como desviar a rota. Darabasui. E nessa noite,
Não tem como você voltar. O Senhor está te dizendo: duro será para ti. Tentar tomar qualquer outra direção a qual eu não te disse para ir, a qual eu não te disse para seguir. O Senhor está te dizendo nessa noite: tu és meu. Eu sou o teu dono. Eu mato e eu faço viver. Eu levanto, eu abato, eu exalto, eu honro, eu cuido. Narabas. Não tem como voltar atrás. Ele está dizendo nessa noite: venha, eu tenho cura para a tua alma. Eu tenho bálsamo para as feridas que te causaram. Não fui eu que te causei. Não fui eu que te decepcionei. Eu sempre estive disponível. Eu sempre estive no mesmo lugar. Eu sempre estive te esperando. Foi você que se afastou. Mas eu te trouxe aqui nesta noite para te dizer que acabou o teu tempo. E duro será para ti. Se tentarei endurecer o teu coração e não ouvir a minha voz. E sabe tudo aquilo que você já viveu com Cristo, que você acha e pensa que já viveu tudo, ainda é muito pouco diante do que Ele quer, vai e pode fazer em ti e através de ti. Ele quer fazer infinitamente mais. Ele pode fazer poderosamente mais. E Ele quer fazer mais. Ele quer fazer mais. E Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. E é segundo o poder dele que em nós opera, que nós vivemos isso. Que nós vivemos isso. Eu quero te dizer nessa noite: não endureça o teu coração. Hoje é apenas o primeiro dia, mas o Senhor quer que você rasgue o teu coração diante dele, porque hoje Ele quer curar a tua alma. Hoje Ele quer sarar as feridas do teu coração, para que você possa viver esse novo nível em profundidade. E é viver algo que permaneça. Não é viver algo que Ele coloca hoje e amanhã está vazio. É odres novos. O que Ele tem é vinho novo, mas Ele quer odres novos para derramar o vinho novo. Não tem como derramar o que Ele tem para derramar sobre as nossas vidas em odres velhos. Os odres velhos não suportarão o peso da glória. Ele está dizendo: é novo, venha que eu faça. Deixa que eu faça nessa noite. Abra o teu coração para o Senhor e não endureça o teu coração, porque o Senhor quer que você viva algo novo. Mas para viver algo novo é necessário você abrir o teu coração nessa